Estamos aqui de volta. Preferi gravar a resolução para a gente entender direitinho o que a gente acertou e o que a gente errou. Então, esse primeiro texto é aquele esquema que eu já falei, texto em inglês e porque as questões também em inglês. Então, estava muito tranquilo, né? Na primeira, what's the name of the magazine that made the Billionaire Index? É a Bloomberg, tá aqui em cima, muito rápido. Bloomberg, tá aqui. Bloomberg Magazine, tranquilo. Na questão 2, what do people in China prefer bottled water to? A que as pessoas na China preferem a garrafa d'água, né? Preferem a garrafa d'água à água de torneira, né? Tá aqui, tapped water. Aqui, China prefers drink bottled water to tap water. Na 3, where is Ying Shang? Não sei se é assim que fala o nome dele não, tá, gente? Shang. On the Global Richest List. Qual é a colocação dele na lista global aí dos ricos? Tá aqui, 17º no Global Rich List. Fácil, tranquilo, mole, fácil. E a questão 4, o que ele estava desenvolvendo, que era o spray nasal, também tá aqui. Aqui, ó, developing a nasal spray vaccine. Rapidinho você acha. Beleza? Bom, agora vamos para as questões um pouquinho mais difíceis. Pegamos essa daí do Enem 2016, vocês tinham que ler, né? Italian University switches to English. A língua tem um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento da internacionalização do ensino superior, a Universidade Politécnica de Miami decidiu o quê? Simples, gente. Ela decidiu substituir a língua nacional para inserir um contexto da globalização. Tem uma parte do texto que ele deixa bem claro, que tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó. The university has announced that from 2014, most of degree courses include all graduation courses will be taught and assembly entire in English rather than Italian. The waters of globalization is rising around the higher education. Né? Então aqui ele já deixa bem claro que as universidades anunciaram que as aulas vão ser em inglês, ao invés de em italiano. Então, a ideia, né, desse movimento de internacionalização do ensino superior é que a língua seja substituída, tá bom? Esse daqui é a questão 6, que a gente falou um pouco sobre anúncios, né? Então, logo no anúncio, a gente já tem uma coisa bem legal, que é We Feedback, né? É como uma acrônimo, né? Nós alimentamos de volta e a gente tem a palavra feedback, que é devolver uma ideia, né? Devolver um pensamento. Então, feed é alimentar, alimentar de volta. Então, what is we feedback about? Ele fala aí um pouco sobre o que é o feedback. E aí, gente, ficou muito fácil, né? A caneca aí, ele fala assim, if you share, you will feed 240 children. Então, aqui ele fala, né, que o feedback foi desenvolvido para colocar comida nos pratos, né, e também para devolver e ajudar as pessoas que estão vivendo com fome, crianças que vão para a escola com fome ao redor do mundo. Então, quando você compra um prato, você está dividindo também. Essas crianças estão ganhando. Então, é para fazer doação de caridade. Tá? A internet tem um serviço de diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Wett fez o quê? Então ela dividiu lá, eu quero partir um prato, uma travessa de sushi, né? Aí ela botou o preço, então o que ela vai partilhar? Ela vai partilhar o sushi. Quando ela compra, alguma criança também ganha. Tá bom? Israel Travel Guide, Enem 2017, mais um texto
que trabalha naquele esquema que a gente já falou, português com inglês. Então, primeiro a gente lê. Antes de viajar, o turista geralmente busca informações sobre o local para onde pretende ir. O trecho do Guia de Viagens de Israel faz o quê? Então, ele apresenta os aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Por que para continuar, gente? Porque tem uma parte do texto que fala aqui, ó. From the days of prophets to the modern days, nomades, tiny slices and lands, the eastern of Mediterranean has long attracted visitors. Então, desde os dias dos profetas até os dias dos nômades modernos, essa pequena parte de terra no oeste do Mediterrâneo há muito vem atraindo visitantes, né? Então aí ele começa a falar um pouquinho sobre esse é o pulo do gato para que seja a letra A. Por quê? Só divulgar os pontos turísticos para ajudar o turismo a planejar sua viagem? Não, porque aqui, se fosse para ajudar só o turista a planejar sua viagem, também ia falar de preço de hotel, também ia falar de um monte de outras coisas, e no entanto ele não está fazendo isso, né? Ah, informar os hábitos. Ui, desculpa, gente. Ó. Informar os hábitos religiosos para ajudar o turista. Também não é só isso, né? Porque logo lá no início ele fala que esse pedaço de terra do Mediterrâneo tem atraído não só pela Terra Santa, mas também pelo lado cultural, pelas praias, o ecoturismo, né? E aí vai. A questão 8, de repente foi até um pouquinho ruim de ler essa tirinha, mas ela é bem divertida, né? A menina pergunta o que aconteceu e ele fala, eu quebrei o braço em 2 partes, em 2 lugares. Sério? E aí ela fala, bem, se eu fosse você, eu não voltaria em nenhum desses 2 lugares. Né? Então, letra C, né? O garoto e a garota não usam a palavra place com o mesmo significado. Ele diz que quebrou o braço em 2 lugares, mas ela entende que é a localização local mesmo, que ele foi num lugar que quebrou o braço, foi num outro lugar que quebrou o braço. Enquanto ele quis dizer que ele quebrou o braço em 2 partes no braço, né? O braço está quebrado em 2 partes, 2 lugares diferentes no próprio braço. Então, foi bem interessante ela não ter esse entendimento do que ele falou. Já aqui, né, na questão 9, são 2 rapazes, 2 adolescentes, e aí eles falam: When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5, todo mundo falava para eu ser um garoto grandinho. Quando eu tinha 10, todo mundo falava que eu devia ser mais maduro. Agora eles dizem que eu tenho que começar a agir como um adulto. E a essa altura, eu já estou apto ao seguro social. Antes mesmo de eu me graduar no colegial, né? Então, no cartoon, a crítica... Então, olha só, gente, logo de cara, lá nessa questão ele já fala que é uma crítica, né? A crítica é o fato da sociedade exigir que o adolescente amadureça precocemente, né, gente? Estão sempre falando que você tem que ser mais maduro, que você tem que agir como um adulto. Então há uma cobrança pelo amadurecimento, né? No texto está bem claro. E na última questão da Lava May, né, que é o banho, né, o banho em rodas para as pessoas que não têm teto, né, para as pessoas que vivem na rua. Então, mesma coisa, né? A gente começa. A relação do vocabulário shower, bus e homeless no texto se refere, né? Então, o texto dela, no geral, ela vem falando sobre a quantidade de pessoas que vivem na rua. Entre os problemas é o acesso ao banho. Em São Francisco, de 16 a 20 banhos. Em São Francisco, somente entre 16 e 20 estalagens e acomodações tem, né, um lugar para o pessoal tomar um banho, no normal não tem. Então, eles estão falando isso, né, criando tipo um carro, né, que é o shower on wheels. Wheels são rodas, né? Então, onde nesse projeto as pessoas pudessem entrar nesse ônibus para tomar um banhozinho, né? Dar um pouquinho de dignidade pro povo. Bem interessante aí a história, né? Então,
A letra C, criar um acesso de banhos gratuitos para moradores de rua. Exigir que as autoridades, das autoridades que o ônibus do município tenha banheiro? Não, não é bem isso, né? Não é bem isso. Abrigar 2.000 moradores de ruas num ônibus adaptado? Também não fala disso, não. Não fala de dar abrigo, né? Fala de fazer a questão da higiene desse povo, né? E comissionar os sem-tetos por dirigir ônibus na cidade, menos ainda, né? Coitado, o povo já não tem onde ficar, não, não vai rolar bem isso daí não. Tá bom, galera? Essa explicação aí sobre como foi o nosso simulado. Lembrando que na nossa prova na semana que vem, nós vamos estar fazendo, mais uma vez, lembrando, claro, nós vamos estar fazendo uma prova parecida com essa. Claro, vocês vão poder ter um pouco mais de tempo e vocês vão poder consultar o dicionário à vontade, né? Dessa vez eu pedi para tentar não consultar, quem conseguiu, legal, né? Mas vocês vão ter mais tempo para estar treinando isso, tá bom? Beijo, beijo, lindos!